Como melhorar a minha conexão com decisores? Esta é de longe uma das perguntas que eu mais recebo na prospecção ativa. E no vídeo de hoje você vai descobrir como aumentar as suas conexões com decisores. Em primeiro lugar, eu quero trazer a vocês que quando alguém vem até a mim buscar um aumento nas conexões com decisores, a principal questão que eles me trazem é sobre a lista de prospecção. Como melhorar a minha lista? E o objetivo hoje não é falar sobre lista de prospecção. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Se você acha que é interessante um vídeo sobre melhorar as listas de prospecções, comente aqui abaixo. Mas o objetivo é falar sobre um ponto muito negligenciado pelos vendedores e gestores de prospecção ativa. A maior parte acha que o problema de conexão está na lista. E eu tenho observado que os principais problemas que atrapalham a gerar conexões com decisores está na forma de tratamento com esses leads da lista. Está em quantos contatos você faz, quantas vezes você liga, a forma com que é feita a sua abordagem. E sobre isso eu estou falando de fluxo de cadência. O fluxo de cadência, ele é a sequência de contatos que você vai fazer com o lead até que você consiga se conectar com ele. Quais canais, por quantos dias, qual o espaçamento entre esses dias. Você define exatamente a forma como você vai abordar esse lead, por quanto tempo para que você gere uma conexão. Esse é o objetivo do fluxo de cadência e hoje você vai entender de forma estratégica como criar o seu fluxo de cadência de modo a melhorar as suas conexões com decisores. Em primeiro lugar, é importante você entender que para criar um fluxo de cadência de sucesso, você vai precisar de olhar para algumas alavancas. Quantos dias de contatos esse fluxo de cadência terá? Quais canais esse fluxo de cadência explorará? Qual o tom das mensagens que eu vou ter nesse fluxo de cadência? Qual o espaçamento de dias entre um ponto de contato e outro? Através dessas alavancas você vai conseguir montar o seu fluxo de contato de sucesso. Primeiramente, é importante que se você vai montar um fluxo de cadência do zero, é extremamente importante que você tenha benchmarks, que você consiga avaliar outras operações semelhantes às suas. Como que são os fluxos de cadências dela? Quantos dias ela usa na cadência? Qual o tempo médio para se gerar uma conexão? Quais são os canais que elas se utilizam? Isso tende a facilitar muito a sua criação de fluxo de cadência. E você vai entender por quê. Quando a gente olha para essas alavancas, por exemplo, quantos dias de cadência você vai fazer para cada contato, nós observamos que a quantidade de dias de cadência depende de alguns fatores. Dentre esses fatores, nós temos a quantidade de leads que tem na base que você vai trabalhar. Se você está trabalhando uma base de prospecção limitada, então você recebeu uma lista que veio de um evento, uma lista que veio de indicações, essa base ela é limitada, tem poucas empresas a serem prospectadas. Para que você tenha melhor proveito dessa base, você vai precisar de um fluxo de cadência com mais dias, porque você tem poucos leads, então para você ter melhor proveito de cada lead, você vai precisar de dedicar mais tempo a cada um. Por outro lado, se você tem uma base de leads ilimitada, tem muitas empresas para prospectar, consegue gerar empresas novas todos os meses, você poderá se dar ao luxo de ter um fluxo de cadência mais curto, porque assim você vai ter menos tratamento para cada empresa e vai conseguir ter maior giro, trabalhando o máximo de empresas possíveis. Então a quantidade de dias que você vai usar na cadência depende de alguns fatores, dentre eles quantos leads tem na sua base. Se são menos leads, você pode trabalhar mais tempo. Se são mais leads, você pode trabalhar menos tempo para poder ter giro desses leads. Além disso, além da quantidade de leads que você tem na base, é extremamente importante você saber o seu tempo médio de conexão. Isso aqui é muito importante. Você precisa saber em quanto tempo, em média, se conecta com o lead. Se você começar o contato hoje, em quantos dias esse lead vai te dar uma resposta? Isso é importante porque o tempo médio que você demora para gerar uma conexão é o norte da cadência. Se você demora mais de 10 dias, como tempo médio, a sua cadência não pode ter menos de 10 dias. E se você para antes do tempo médio, todos aqueles leads que você ainda se conectaria, você está deixando eles de lado. Então, se você não tem nenhuma referência, inclusive, eu recomendo você fazer um benchmark, como eu disse no início, para que você entenda quais são os tempos médios que existem no seu mercado. Então, se você vende serviços financeiros, serviços jurídicos, serviços de marketing, você precisa entender no seu mercado em quanto tempo, em média, se chega em um decisor. E através disso você vai conseguir nortear o seu fluxo de cadência. E olha que ponto importante, eu não disse tempo médio de marcação, de agendamento ou de venda, eu disse de conexão, porque o objetivo do fluxo de cadência é gerar conexões. Uma vez que você consegue chegar em um decisor, se conectar com ele, já não existe mais tempo limitado para você fazer contato. Você vai seguir até o fim, até ter uma resposta, se tornará um cliente ou não, se vai ficar para o futuro.
Então você vai estender ainda mais o contato com esse decisor, não depende mais de um fluxo de cadência padronizado. Dali para frente é personalizado, mas até a conexão você segue um fluxo de cadência, e por isso é importante saber o tempo médio de conexão. Além disso, você vai precisar de definir quais canais você vai utilizar nesse seu fluxo de cadência. E aqui nós temos mais alguns fatores a se analisar para definir os canais. Um dos fatores é onde está esse lead que você quer prospectar. Se você trabalha no mercado B2B, venda de empresas para empresa, e o seu cliente também está no mercado B2B, é natural que essa empresa possa estar no LinkedIn, porque ela também procura oportunidades por lá. Então o LinkedIn será um excelente canal para você prospectar essas empresas, porque elas estão presentes no LinkedIn. Por outro lado, se você vende para um cliente que opera no B2C, vende direto para o cliente final, talvez esse cliente esteja majoritariamente no Instagram. O Instagram vai ser um canal para você usar no seu fluxo de cadência. Então é extremamente importante você entender quais canais você vai explorar, e um dos fatores é esse que eu te disse, onde está o seu cliente. Além disso, é extremamente importante você incluir a ligação do seu fluxo de cadência. Uma ligação ao qual você vai ligar para as empresas da sua lista com o objetivo de falar com o decisor. E a ligação é extremamente importante em todos os fluxos, porque a ligação ainda é o canal que se gera mais conexões. Em todas as pesquisas que eu já fiz, eventos que eu participei, eu sempre recebo de que a ligação é o canal com maior potencial de conexão com o cliente. Se o lead atende a sua ligação, as chances de que ele prossiga a conversa são muito maiores. Além da ligação ser algo ativo, você liga e você pode ser imediatamente atendido, diferente de uma mensagem ao qual você manda e o cliente pode ignorar. O lead ele pode ignorar suas ligações, mas em algum momento ele acaba atendendo, e quando ele atende, ele é um cliente potencial, você pode converter para a sua jornada de vendas. Além de entender o lugar que esse lead está e utilizar da ligação, é extremamente importante você entender que informações você tem na sua base de leads. Isso é extremamente importante para definir os canais que você vai usar. Vou te dar um exemplo. Se na sua base de empresas que você tem para prospectar, nas indicações que você recebeu, ou no evento que você participou, ou então na lista que você está fazendo fria, você tem e-mails disponíveis, então é natural que você possa usar esse canal de e-mail, porque você não tem perda nenhuma em mandar e-mail para aqueles contatos que você tem. Mas, se você não tem nenhum e-mail nessa lista que você está gerando, nem das indicações que você recebeu, nem do evento que você participou, colocar e-mail na sua cadência vai fazer com que você também tenha que pesquisar e-mail de cada uma dessas empresas. E aqui há um detalhe, você deve principalmente usar os canais com informações que você já tem na sua lista de leads. E se você quer usar mais canais e terá que pesquisar estes canais para poder fazer contato, por exemplo, não tem e-mail, mas eu quero mandar e-mails, eu vou ter que pesquisar estes e-mails, você vai ter que fazer um cálculo, uma análise para ver se vale a pena buscar essas informações. Como assim, Iago? Se você vai gerar uma lista de empresas e essa lista de empresas não tem e-mails e não tem LinkedIn, e você quer explorar na sua cadência o canal e-mail e o canal LinkedIn, você vai ter que pesquisar individualmente em cada empresa o LinkedIn ou o e-mail dela. Ou então contratar um profissional, o LDR, que faz listas de leads, para poder fazer isso para você. Ou então contratar uma ferramenta que te entregue estes e-mails e LinkedIns. E para que você tenha essas informações, você vai ter que contratar alguém, despender investimento ou despender o seu tempo pesquisando estas informações. Esse trabalho, esse investimento, vai compensar a nível de quanto mais conexões você gera. Isso é extremamente importante você calcular. O investimento em um LDR para poder gerar informações, para você explorar novos canais, vai aumentar em quanto a sua taxa de conexão. Se esse aumento de taxa de conexão vai te gerar mais marcações, vai te gerar mais vendas, e esse número, esse delta de vendas a mais compensa a contratação de um novo LDR ou de uma nova ferramenta, do seu tempo investido buscando informações, aí vale a pena você pesquisar mais canais para poder colocar na sua cadência. Quando você está projetando, você está querendo chegar no máximo de eficiência na sua cadência, você vai ter que optar por essas opções. Ainda que o seu aumento seja pequeno, você vai acabar tendo que fazer essas escolhas de colocar mais informações, explorar mais canais para você estressar ao máximo aquela taxa, chegar ao máximo de performance que você pode ter com ela. Além disso, antes de eu ir para os próximos passos, eu quero te ajudar a fazer essa projeção. Se você não sabe hoje se vale a pena investir ou não numa ferramenta, investir em um LDR, investir o seu tempo para melhorar suas listas de leads, ou qualquer outro investimento que você queira fazer no seu processo comercial, eu quero te ajudar a saber se vale a pena ou não. Eu criei um mecanismo ao qual nós podemos projetar melhoria
dentro do seu processo atual. Isso vai te dizer quanto a mais de dinheiro você vai ter no futuro a partir desse investimento. E com isso, você consegue fazer uma simulação e entender se vale a pena investir ou não em novas ferramentas, novos profissionais, novas tecnologias. Se você tem interesse em ter essa projeção dos seus investimentos para tomar melhores decisões, ter visibilidade do resultado delas, clique no primeiro link da descrição e me chame, que eu certamente poderei te ajudar com isso. Agora, para finalizar, mais algumas informações sobre o fluxo de cadência. É extremamente importante você entender os dois principais erros que eu vejo nas estruturas e nos fluxos de cadências ao qual eu converso. Um desses erros é deixar a geração de valor, mandar materiais, nutrição personalizada para o final da cadência. Então, se eu tenho uma cadência de 10 dias, os primeiros 5 dias eu só ligo e mando mensagem tentando contato, e aí esse lead não me respondeu, eu começo a mandar material, pesquisar, tirar um print da estrutura dele, buscar mais informações, mandar uma pesquisa de mercado, eu começo a gerar valor depois de ter tentado ligar e falar com ele. E aqui já se tem um erro muito grande, porque imagine só se você gerasse valor primeiro e depois buscasse contato. Então você abrisse as suas cadências com materiais ricos e informações relevantes para os seus clientes, para primeiro você conquistar a atenção deles e depois você ligasse mais para poder fazer contato e possibilitar maior conexão. Isso seria um grande avanço para a sua prospecção, porque se você só liga e manda mensagem no início, você corre o risco de ser bloqueado, não ser atendido, ignorado, e quando você começar a sua nutrição, sua geração de valor, o cliente já não lhe responderá mais nem verá suas mensagens. Um outro erro, muito semelhante a esse, é colocar uma imensa pressão no início da cadência. Você faz ligações todos os dias no início da cadência e à medida que o tempo vai passando, você espaça mais e começa a fazer ligações mais distantes. Por que isso é um problema? Porque quem está do outro lado, isso é uma pesquisa do HubSpot, diz que quem está do outro lado tem uma percepção, se você faz assim, de que o seu contato está se tornando menos urgente. Você começa ligando todos os dias, mandando mensagem todos os dias, depois você manda um pouco menos, mais espaçado, espera de 3 em 3 dias, de uma vez a cada semana, e aí o cliente do outro lado entende que o seu contato está se tornando menos importante, menos urgente. No início você colocava pressão e agora está mais espaçado. E se você inverter essa ordem, você consegue mostrar ao cliente que cada vez que o tempo passa, o seu contato se torna mais importante. Se você coloca menos pressão no início da cadência, com ligações mais espaçadas, com pausas entre os dias e mais pressão ao final da cadência, você estará levando uma mensagem ao seu cliente de que o seu contato está se tornando mais importante e mais urgente à medida que o tempo passa. É como se você estivesse devendo uma conta. E aí no primeiro dia você recebe um SMS que aquela conta não foi paga. Se o tempo for passando, alguém vai te ligar todos os dias para te cobrar aquela conta. Daqui a pouco vai chegar uma carta de intimação na sua casa. E à medida que o tempo passa, o contato está se tornando mais urgente, porque o tempo entre a conta que você não pagou e o momento atual vai se estendendo, os juros vai aumentando, o contato vai se tornando cada vez mais frequente. E aí você vê que precisa resolver aquela pendência. E assim você precisa fazer com os leads. Comece com contatos mais espaçados, coloque um pouco mais pressão ao final da cadência, que é quando você já viu que ele não respondeu até então, você vai colocar um pouco mais pressão. Essas duas últimas coisas linkadas, fazendo contatos mais espaçados e com maior geração de valor, e depois colocar mais pressão ao final da cadência, já farão com que os seus resultados melhorem, você otimize e aprimore ainda mais a sua conexão com decisores. Isso aqui, eu nem estou falando de geração de lista, melhor ainda. Apenas com os mesmos leads que você tem hoje, aplicando esses conceitos de cadência, você poderá ter um resultado muito melhor. E mais uma vez eu te trago que se você quiser saber o quanto uma melhoria como essa pode impactar nos seus resultados, eu te convido a comentar a projeção aqui abaixo para que você possa ter uma simulação personalizada para o seu negócio e a partir disso saber quais são os gargalos e pontos de melhoria que se você fizer uma modificação você terá mais impacto para o seu resultado. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre fluxo de cadência. Eu trouxe algumas premissas, obviamente que no dia a dia criando cadências a gente faz pesquisas mais personalizadas, audita e se aprofunda nas estruturas, mas eu tenho certeza que a partir dessas bases vocês já conseguirão falar com muito mais decisores, quem sabe aí dobrar o número de decisores que você fala hoje.